Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Nossa transmissão também por imagens, pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. Tá tudo no ar, tudo ligadinho, tudo para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Até 13h, a gente quer você por aí, curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, interaja com os nossos entrevistados, fazendo perguntas. 973350038, mais uma vez, 973350038. 12:01, pessoal. Eu sou o Mauro Friesman, iniciando mais uma semana por aqui no programa Gente que Fala. Vamos com empenho, vamos com dedicação, saúde para todo mundo. E conhecendo então a nossa bancada de hoje, os entrevistados que vão analisar, vão debater os temas por aqui propostos. Sérgio Jafé, advogado e especialista em direito imobiliário, autor do livro Ser Síndico Não é Padecer no Condomínio. Sérgio Jafé, como está? Tudo bem? Boa tarde. Bom dia, Mauro. Bom dia, Senilda, Pedro, Fausto Camunha. Essa produção sempre muito relevante, um programa relevante em termos de informação, de debate. Muito prazer estar com vocês aí novamente, na companhia. Obrigado por ser mais uma vez convidado aí a participar desse programa tão representativo. Obrigado, Jafé, pela sua presença sempre com a gente, ajudando com as informações, acima de tudo com a formação da opinião da nossa audiência. Esmeralda Alves também com a gente, ela é arquiteta. Tudo bem, Esmeralda? Bem-vinda. Olá, tudo bem? Boa tarde, gente. Fico muito feliz de trazer a pauta, da gente falar um pouco sobre arquitetura, da importância. É bem gratificante saber que, com a pandemia, trouxe esse lado bom para a gente, que foi de voltar os olhares para os nossos lares. Vamos seguindo aqui com as apresentações. Obrigado pela presença, viu, Esmeralda? Também com a gente o Jefferson Reis, profissional de TI, cofundador e CEO da Inova Machines. Tudo bem, Jefferson? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo espaço. Acho que vai ser um debate aí bem produtivo, voltado para condomínios aí. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado pela presença. Também com a gente o Fábio Tadeu Araújo, CEO da Brain Inteligência Estratégica. Tudo bem, Fábio? Bem-vindo. Como estão as coisas? Tudo bem, Mauro, e a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer também dividir a bancada com todos. Espero contribuir bastante hoje no nosso bate-papo. Obrigado pela presença. E eu também apresento aqui o Irapuan Dantas. Ele é coordenador da Comissão de Funding e Investimentos Imobiliários da Adit Brasil, curador do Adit Invest 2023. Boa tarde, Irapuan, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem, sim. Boa tarde a todos os telespectadores. Vamos bater esse papo aí, tentar contribuir com todos. Boa tarde, meus amigos aqui, Fábio e todos que vão participar dessa nossa rodada. Irapuan, eu vou te pedir só uma gentileza. Como você está no smartphone, coloque ele na posição horizontal para ficar com a imagem mais padronizada com os demais participantes aqui. Ótimo. Bom, gente, 12:04, vamos ao nosso primeiro assunto do Gente que Fala de hoje, o primeiro assunto da semana, né? Olha, o volume de prédios, o volume de obras de prédios, né, que tanto chama atenção em alguns bairros aqui de São Paulo, pode permanecer por bem mais tempo do que se imagina. Olha, tem um estudo divulgado ontem pelo Estadão que projeta que o ritmo atual, diretamente proporcionado pela mudança no plano diretor, pode se estender por cerca de 60 anos. Os efeitos dessa facilitação estão entre os pontos mais controversos da nova lei. Só que, mesmo criticada por parte dos urbanistas e por moradores de alguns bairros, a verticalização tem sido celebrada por habitantes de áreas que passaram por décadas de degradação durante a desindustrialização da cidade. Jafé, eu começo com você a respeito desse tema.
É como se diz, né? A tal da faca de dois legumes, né? Tem gente que não quer aí toda essa movimentação, quantidade de obras, volume aí de prédios sendo construídos, mas por outro lado, você pega os bairros aí que ainda conservam aqueles galpões das antigas fábricas, né? O resquício aí da desindustrialização, esses bairros precisam, né, digamos, de um banho de loja imobiliário, não? É importante. Bom, novamente eu queria agradecer aí pelo convite. E, sim, é muito importante a renovação para a cidade, né? Você está trocando aquelas edificações antigas, por exemplo, até posso citar o próprio bairro da Lapa, o da Moca, o do Ipiranga, que saíram, principalmente alguns mais adiantados, né? Vamos dizer, por exemplo, o Ipiranga ainda tem muitos armazéns, antigamente tinham fábricas, mas estão dando lugar às construções mais modernas, né? Inclusive com edificações, com hipermercados, esse tipo com renovação de praças, tudo isso é muito importante, causa, lógico, muito transtorno. As obras, elas causam transtornos, mas são transtornos temporários que vão viabilizar a renovação que precisa ter os bairros aqui, principalmente de São Paulo, que é uma metrópole enorme, uma metrópole, uma das maiores do mundo, uma das mais desenvolvidas do mundo. Quer dizer, lógico, tendo aqueles paradoxos, né? Embora seja extremamente desenvolvida em alguns setores, algumas regiões, mas extremamente empobrecida, extremamente desatualizada em outros setores, como, por exemplo, o próprio centro da cidade, que precisa realmente passar por um processo de renovação. Hoje você vê essas áreas no centro que são totalmente degradadas, né, desvalorizadas. Irapuã, sua percepção sobre esse tema, aí o ritmo de construção de novos prédios preocupando paulistanos, mas, por outro lado, traz aquela renovação muitas vezes necessária, principalmente para os bairros que estão mais atrasados, né? Essa mudança ela é extremamente importante. Primeiro que, se você prestar atenção em grandes cidades fora do Brasil, o Brasil, infelizmente, acontece esse mesmo problema em todas as grandes capitais. Os centros antigos já passaram por mudanças e são bem habitados, vamos chamar assim. Essas zonas de indústrias de resquícios, eles terminam afastando cada vez mais, deslocando o eixo das novas moradias, ou seja, cada vez mais as regiões metropolitanas vão crescendo, em função que você não pode edificar nessas áreas, né? E aí você vai tendo problema, transporte, entre outros, que essa descentralização causa, né? Na hora que você verticaliza nessas áreas, melhora bastante. Fábio, sua percepção sobre esse nosso tema? Primeiro, a primeira questão fundamental é que, se não existe mercado imobiliário, os preços sobem e prejudica toda a população, né? Os preços, a oferta imobiliária ajuda com que a cidade se renove e aumente a quantidade de produtos disponíveis à venda da população em geral. E esse aumento de oferta de produtos permite com que, nesse movimento de renovação, os preços se mantenham ou com um crescimento mais moderado ou mais estáveis. Porque, se não tiver aumento da oferta, acontecem duas coisas. Ou o preço sobe numa velocidade muito intensa, e, junto com isso, um outro fenômeno pode acontecer, que é a expulsão das pessoas da cidade para o entorno. E nessa expulsão das pessoas para o entorno, para a região metropolitana, espalhando população no entorno, você vai ter uma piora do trânsito, você vai ter uma piora da poluição do ar, você vai ter uma piora da poluição sonora, você vai fazer com que as pessoas tenham que se deslocar em movimentos muito mais longos, seja para o trabalho, seja para a educação, seja para a saúde. Então, o benefício do maior adensamento, ele é fundamental para o aumento da qualidade de vida na cidade.
Além disso, existe um terceiro fator positivo, que é o aumento da geração de emprego e renda. A gente não pode esquecer que a cada prédio que é construído na cidade, você gera emprego e renda, não apenas durante a construção, mas durante a manutenção dos próximos 30, 40 anos de quem vai estar morando ali dentro. Inclusive na formatação de todos os móveis e das pessoas que morarão lá dentro. Jefferson Reis, seu olhar, sua percepção sobre esse tema. Eu acho importante essa mudança no plano diretor, o surgimento desses novos empreendimentos. Enfim, eu posso falar que sou diretamente impactado, né, nossa empresa. A gente monta mercados dentro de condomínios, né? E isso realmente, como o Fábio disse, traz um volume aí maior de empregos, né? A gente tem a questão da segurança também nessas áreas que antes a gente não podia ter esse tipo de empreendimento. Então, eu acho que sim, é um avanço. A gente precisa, né, pelo tamanho da cidade, isso aí tem que acontecer. A gente não tem como voltar atrás com isso. Isso é muito importante para a população. Esmeralda, sua percepção sobre esse tema? Então, a revitalização urbana sempre foi um instrumento muito importante, né, na pauta do urbanista. Falando-se sobre São Paulo, é muito importante, principalmente no centro de São Paulo, quando você vê o estado que está, necessita-se de uma revitalização urgente, porque a revitalização traz também a sensação de segurança, traz crescimento econômico, mas com isso também precisa ter uma contrapartida social, né, e de serviços. Então, serviços de transporte precisam ser melhorados. A gente tem que ter muito cuidado também com a segregação dessas pessoas que precisarão sair dali para poder levantar novos edifícios. É um assunto bem delicado de tratar, mas eu acho muito importante, sim, para o crescimento. E é um movimento que traz outros movimentos, por exemplo, que você acabou de destacar, né? Os serviços públicos devem estar à disposição das pessoas, e o poder público não tem a mesma velocidade que o mercado imobiliário para suprir o que é necessário em termos desses serviços, não? Não, mas é justamente, desculpa, eu acabei entrando aqui, mas é justamente o processo de adensamento que permite com que os serviços públicos já existentes sejam mais fáceis de atender a população. Quando você não faz com que a oferta imobiliária seja realizada onde existe infraestrutura urbana e infraestrutura de serviço, você leva pessoas para longe. E aí você é obrigado a criar infraestrutura e novas infraestruturas de serviço. Você vai ter que fazer escola longe, você vai ter que fazer hospital longe, você vai ter que fazer novas linhas de metrô, novas linhas de trem urbano, novas linhas de ônibus, novos corredores de ônibus, porque você está permitindo que a cidade se expanda para longe. As pessoas não vão embora, elas têm que ir para algum lugar. E esse outro local, se ele não for nas regiões adensadas, elas vão para as regiões longe. Então, essa interconectividade, quanto mais denso já existe, nos locais em que já existe infraestrutura, menor é o custo de implantação e menor é o custo de gestão de serviços urbanos. Esta é a grande vantagem para a sociedade da permissão do novo plano diretor ou da renovação do plano diretor, como ele está sendo feito atualmente. Esmeralda, estava concluindo? Então, é uma pauta muito importante, é muito interessante para o crescimento, mas tem que estar tudo muito bem alinhado, né? Para não sobrecarregar também demais a infraestrutura, tem que ser tudo muito bem pensado, planejado, como o próprio urbanismo pensa e gostaria que fosse, que a cidade fosse para todos. Então tem que ter esse cuidado. 12h14, pessoal, esse é o programa Gente que Fala, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, nossa transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. Próximo tema por aqui: incorporadores, construtores, gestores de investimentos e outros players do mercado estão otimistas para 2024 com os últimos movimentos da economia brasileira e principalmente com a confirmação da redução da taxa básica de juros na última reunião do Copom. Segundo muitos participantes do recente seminário AditInvest, este é o momento de firmar parcerias para surfar na onda positiva que está por vir, com quedas ainda maiores da taxa básica de juros.
Irapuã, está esse otimismo todo aí no setor? Onda positiva que está por vir ou já está acontecendo alguma coisa? Até por conta da redução pequena que houve aí de 0,5% na Selic. Está fechado seu áudio, Irapuã. Perdão, desculpe. Com certeza, a gente já percebe uma mudança, um ligeiro aquecimento já em vendas. A gente acompanha aqui em torno de 40 e poucos mil créditos que a gente já fez algum tipo de alocação, e conversamos o Brasil inteiro. Hoje a gente está em 19 estados e a gente faz essa conversa sempre para entender o que está acontecendo, e já tem esse movimento e basicamente é fácil de entender. Se você tem uma Selic de 13,75, o investidor não quer correr nenhum tipo de risco. Na hora que você tem um viés de queda, ele começa a se posicionar, já vendo que não vai poder ficar na Selic, e aí esse dinheiro termina que migra uma parte dele para o mercado imobiliário, né? Automaticamente também vem o crédito, que o crédito também impulsiona muito as vendas do mercado imobiliário. Eu, quando resolvi entrar nesse mercado financeiro imobiliário, o que me encantou era o seguinte, que o recebível imobiliário, eu tenho como o melhor recebível que existe no mundo, né? Porque no tempo a sua dívida diminui, ela vai diminuindo, e o imóvel vai ganhando valor. Então, é um ótimo investimento. Então, taxa de juros caindo, é mais dinheiro para financiar o mutuário, o comprador, mais dinheiro para financiar o incorporador, e o investidor, que é mais líquido também, que representa uma boa parte desse mercado, também fica mais disposto a comprar imóveis, né? Então, a gente espera, principalmente, uma grande virada aí no primeiro semestre de 2024. Isso já começou, mas acho que o quente vai ser 2024. É hora aí dos incorporadores prepararem seus projetos e tirar da gaveta e já deixar pronto aí, que promete aí. Agora, tem muita gente preocupada ainda, interessada em comprar imóvel, não é, Irapuã? E preocupada com essa taxa de juros. Afinal de contas, as pessoas estão ainda tentando recuperar perdas financeiras que tiveram ao longo da pandemia, perderam seus empregos, muita gente buscando recolocação, ou não conseguindo, ou recolocação com salários menores. O crédito ainda está muito alto. No começo de 2021, até o meio de 2021, a taxa Selic era de 2%. Se a gente vai chegar a ter uma taxa desse nível, como chegamos a ter, né, vai demorar bastante, hein? Eu concordo com você, e você falando, eu me lembrei, quando você falou 2,75, lá atrás, quando a taxa de juros caiu de 5, eu conversava com alguns amigos, inclusive economistas, né? Estamos numa realidade de taxas completamente irreal, isso não existe, isso é o momento, né? Da mesma forma, a taxa de juros de 13, eu não estou falando de política, eu não estou nem entrando nessa esfera, né? Não, cara. Você tem que olhar o médio. A nossa economia é um eletrocardiograma. Quando está muito bom, muito barata a taxa, vamos chamar assim, muito baixa, tem certeza que ela vai subir. Quando ela está muito alta, ela vai descer, porque esse eletrocardiograma, se você pegar no tempo, sempre foi assim. Não muda, né? Quando a gente fala de mercado imobiliário, é difícil, ele é muito abrangente, né? Porque você tem Minha Casa Minha Vida, você tem um produto classe C, o classe B, o classe A. Esse mercado classe A, a gente também produz ele aqui um pouco, esse não teve nenhum momento, teve ruim, de pandemia, pós-pandemia, juro de 13,75, esse mercado andou muito bem, né? O mercado que necessita mais de crédito, esse sofreu um pouco mais, porque o mutuário precisa do crédito para comprar o imóvel. Mas a perspectiva, o que a gente enxerga, é que existe um crescimento orgânico no mercado imobiliário, né? As pessoas continuam se casando, continuam se separando e continuam indo morar só, independente da taxa de juros. Então, se aquela pessoa não pode comprar um imóvel que ele, numa taxa de juros de 5, ele conseguiria financiar mais a 13, ele não vai poder financiar, ele vai cair, ele não vai comprar um imóvel de 100 metros, vai comprar um de 50, um de 60, mas vai resolver o problema dele, que é primário, né, que é morar. Tem uma coisa muito importante, né, Irapuã, Mauro, que é a seguinte: a taxa de juros hoje não é 13,75, o tomador final 13,75 é uma taxa importante, ela baliza
os incorporadores, né? O financiamento da incorporação imobiliária e os fundos que financiam os novos empreendimentos, mas o mutuário, ele não toma nada. O mutuário, existe a política da poupança, ele está tomando crédito a mais ou menos 10,5%, 10,8%, porque existe uma trava. Então, da mesma maneira, ele nunca tomou crédito a 2%, nem tomou crédito a 5%. Né? Quando a taxa estava em 2%, ele conseguia tomar crédito a 5,8%, 6%, 6,2%. Dependia da taxa de risco dele, porque também existia um piso do que a poupança financiava. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando avalia as taxas do mutuário. Quem que é o mutuário? Não é a pessoa física, é a família que vai e compra um imóvel. Então, quando a taxa também está muito no piso, não significa que ele consiga aquela que é tão baixa, a Selic, e quando ela está tão alta, não significa que ele esteja pagando tão alta. A despeito disso, 2023 vai ser o terceiro melhor ano da história do Brasil em termos de financiamentos imobiliários. O melhor ano foi 2021, o segundo melhor ano foi 2022, e o terceiro melhor ano vai ser 2023. Quem está falando não é o Fábio, quem está falando é a ABCIP, que é a organização da Associação dos Bancos que fazem empréstimo bancário para financiamento imobiliário, a ABCIP. Tá? Então, a fonte, este ano, está dizendo que deve ter uma queda em relação ao ano passado de 18% nos financiamentos imobiliários, mas ainda assim será o terceiro melhor ano. A queda da Selic ela é fundamental nesse momento para viabilizar mais facilmente a tomada de crédito para o lançamento de novos prédios, porque ela torna mais barato com que o dono do capital, o incorporador, que é quem produz o negócio imobiliário, consiga ter uma TIR melhor, uma margem melhor, consiga ter um retorno melhor de um novo projeto. E você que trabalha com fundo, né, e trabalha justamente financiando também empreendedores, né, Irapuã, sabe o quanto aí sim, esse meio ponto da Selic, daqui a pouco mais meio ponto da Selic em setembro, pode contribuir para tornar mais rentável os negócios imobiliários, né? Com certeza, com certeza. Acho que o que a gente tem que torcer aí, que essa reforma ela não venha afetar os fundos imobiliários. Porque se os fundos imobiliários forem taxados por imposto de renda, aí vai diminuir bastante aí o crédito, tanto para o incorporador como para o mutuário também, que aí deixa de ser tão atrativo esses fundos para os investidores, né? Sim, desculpe interromper, Irapuã. Agora, de qualquer maneira, quem contratou um financiamento imobiliário em 2021, no começo do ano, até o meio do ano, hoje está meio complicado, porque pegou ali, por conta da Selic, a taxa, ela era bem baixa. E quem contratou pela poupança, por exemplo, travou no 6% ali de correção ao ano, mas a própria TR, que estava zerada, hoje não está mais. Enfim, então essas pessoas se complicaram. Pessoas que hoje estão, né, já dentro dos financiamentos, e aquelas que estão querendo entrar no financiamento ficam de olho, né? Porque olhando aquilo que aconteceu com quem entrou com a taxa baixa, a taxa baixa e hoje está enfrentando dificuldade, fica todo mundo reticente, né? Veja, o que você está colocando, eu vou falar da realidade que a gente administra aqui. Tá? Não tenho base para falar, acho que o Fábio até tem mais do que eu. Mas, assim, dentro do que a gente administra, que é um volume bem interessante aí de recebíveis, a gente não percebeu aumento de nível de inadimplência. A turma continua honrando, mesmo com quem perdeu emprego, continua honrando. A gente não consegue ir lá, dentro dessa base que a gente tem, eu não consigo ir lá enxergar se o cara perdeu ou não o emprego. Mas, no final, na checagem de inadimplência e tudo que a gente já fez, eu não percebo aumento. Não sei se isso se deve à questão da nova lei que distrata, que aí eu não estou nem entrando na parte de financiamento, eu estou falando das contratações diretas com os incorporadores também, que isso ajuda bastante. Antigamente você pedia o seu dinheiro de volta, quebrava o incorporador e aí ia resolver o seu problema financeiro. Hoje, às vezes, o mutuário, numa dificuldade maior, ele vai vender um carro, vai vender outra coisa e vai honrar o imóvel, porque se ele não honrar, daí o prejuízo dele é maior. Então, pode ser por isso. Sérgio Jafé, Fala, pode concluir. Além de que, existem dois fatores aqui. A gente está falando de inadimplência mutuário
financiamento via banco, ou seja, via crédito direto seguido a fundo de investimento, e outra é o financiamento do incorporador. São duas coisas distintas, né? Fala, Jafé. Então, na realidade, quando havia a inadimplência, até um pouco tempo atrás, o financiado aí, né, o mutuário, ele tinha que, inclusive, quando fazia, principalmente aquelas primeiras parcelas pagas diretamente à construtora, às construtoras, né, ele tinha um problema de que a construtora poderia reter até perder 75%, 60%, 75%. Agora não, agora caiu para 50%. Então, não sei, até um pouco na contramão do que foi falado aí, né? Eu acho que até a inadimplência aumentou em alguns casos, porque eu trabalho muito com cobrança de condomínio, e muitas vezes essa cobrança de condomínio é feita junto a condôminos que contraíram alienação fiduciária, e o que eu tenho visto é um aumento de inadimplência, porque chega na hora, inclusive, que nós vamos executar o condomínio, o condômino, muitas vezes o imóvel está preso em alienação fiduciária, e que dificulta, inclusive, até o prosseguimento da ação, porque há sempre uma discussão, nossos tribunais estão sempre para complicar e não para resolver. Se o condomínio consegue, para tentar cobrar as cotas inadimplidas, né? Se ele consegue fazer a penhora do imóvel como um todo, ou apenas dos direitos que o fiduciante tem, Sim. ou seja, é aquele que contraiu, né, a alienação. Então, eu tenho visto, eu tenho levado muitos casos, assim, muitos imóveis para leilão, às vezes apenas computando-se os direitos, em outros casos as decisões permitem levar o imóvel como um todo, porque a dívida vem do próprio imóvel, né? É uma dívida chamada próprio terreno, vem do próprio imóvel. Então, o que acontece? Realmente, se você baixa a taxa de juros e tudo mais com a Selic, há uma melhoria, mas o que acontece? Tudo isso, na minha opinião, depende muito das ações do governo central. Então, o governo central, se mantiver uma política responsável, tentando controlar, por exemplo, dar incentivo à circulação de bens, vai refletir principalmente no mercado imobiliário. Perfeito. 12h28 agora, pessoal. Programa Gente que Fala vai dar uma paradinha, vai para o intervalo, é bem rápido. Fábio, eu quero te liberar aí, que você está com compromisso, né? E então eu quero te agradecer a presença aqui nessa conversa inicial. Uma pena você não poder continuar, e a gente te aguarda aí numa próxima oportunidade. Muito obrigado, Mauro. Obrigado a todos. Foi muito bom estar debatendo com vocês, e espero que a continuação do debate seja tão produtiva quanto foi essa primeira parte. Legal, obrigado pela presença aqui com a gente. Até uma próxima situação, uma próxima oportunidade. Fábio Tadeu Araújo, CEO da Brain Inteligência Estratégica, aqui nessa conversa com a gente. A gente vai liberá-lo, porque ele tem um compromisso aí profissional logo em seguida e promete retornar numa breve conversa aqui com a gente. Um abraço, Fábio, até a próxima. E a gente vai então para o intervalo aqui do programa Gente que Fala, e a gente volta em seguida com a sequência dos nossos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Volta com o programa Gente que Fala, 12h30 agora, estamos pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, nossa transmissão também pela OTV, a TV da internet, e pelas redes sociais. Nosso próximo assunto por aqui agora,
para falar da Lei 14.405 de 2022, que atualizou o Código Civil, permitindo modificar a destinação de um edifício pelo voto de 2/3 dos condôminos e não mais somente por unanimidade. A ideia é facilitar a alteração de imóveis de uso comercial para residencial, já que houve uma grande procura nesse sentido durante a pandemia. Da mesma forma, a legislação passou a permitir a situação inversa, já que muitas regiões da cidade mudaram de perfil, com uma busca maior por imóveis comerciais. Sérgio Jafé, assunto para você. Esse é o exemplo de uma lei, né? A Lei 14.405 de 22, que realmente vem para solucionar, vem para ajudar a situação, né? Eu acho que é uma medida absolutamente inovadora, porque, principalmente, acho que ela vai incidir naqueles prédios, naqueles imóveis muito, muito antigos, que necessariamente precisariam de uma reforma, de ter um retrofit, né? E que pudesse mudar a sua destinação, né? Tem imóveis, por exemplo, localizados no centro, que hoje as pessoas não fazem muita questão de morar no centro, que poderiam ser transformados modernizados em imóveis, escritórios, consultórios, que poderiam aí trazer uma inovação, uma revitalização para esses condomínios. Por exemplo, você poderia, de repente, condensar pequenas unidades em unidades maiores, já que hoje em dia mudou-se o perfil. Nós temos aí até experts aí, estão aí hoje conosco aí no programa, né? Que, por exemplo, eu vejo que, por exemplo, apartamentos muito pequenos lá no centro da cidade, eles são absolutamente degradados, as pessoas não querem morar lá no centro. Mas, com relação, por exemplo, a imóveis que poderiam render, até invertendo, alguns que estão em bairros mais nobres, que são conjuntos de 40, 50 metros, eu acredito que hoje eles estão fadados ao término, porque, veja bem, muitas pessoas, com a pandemia, muitos profissionais, passaram a operar em coworkings, passaram a operar em suas próprias residências. Então, aqueles conjuntos de 50, 30 metros, a meu ver, hoje estão fadados a encerrar a sua destinação. Por quê? Lógico, sempre vai ter aquele profissional liberal que vai utilizar, principalmente aquele, eu diria mais consultório, acho que ainda vai se prevalecer do que, principalmente você vai no oftalmologista, ele precisa ter um consultório para atender. Aí é um dentista, ele precisa ter. Agora, você pega um advogado, você pega um administrador, um psicólogo, hoje ele pode até atender via online, tá certo? Você tem um administrador, um próprio contador, hoje pode atender online da sua casa, ou até em coworks, quando precisar, né? Não precisa mais ter aquela necessidade de ter um imóvel físico, a meu ver. Então, eu acho que essa alteração, você vai ter a pergunta aqui a questão foi muito bem colocada. Você vai ter locais em que vai ser mais interessante fazer a conversão do residencial para o comercial e vice-versa em outras regiões, né? Antigamente, você precisava ter uma 100%, uma totalidade, um consentimento total da coletividade condominial, e isso agora ficou reduzido a 2/3 dos condôminos, não é? Dos presentes na respectiva assembleia que vier a discutir, a pautar esse tipo de rumo a ser traçado. É necessário, sempre será necessário, a totalidade dos integrantes do condomínio. Agora, a lei traz essa facilitação, mas é óbvio que vai depender, evidentemente, dos condôminos para votar sim ou não, né, a essa alteração. E como você destacou bem, 2/3 dos condôminos, o que não é pouco, não 2/3 da quantidade de assembleia, né? Então, é sempre dos proprietários. Esse quórum para fazer essa alteração, né? Porque você tem que ter, pega aí um condomínio, sei lá, de 300 apartamentos. Para você obter ali os 2/3 é bastante coisa, né?
Não, é bastante coisa. E outra, eu não sei como é que... Eu, na verdade, não me deparei com isso ainda. Porque como é que é essa viabilidade? As pessoas vão sair para fazer a reforma? Eu acho que vai ser mais fácil a adaptação do comercial para o residencial do que o contrário. Porque, veja bem, o comercial, o pessoal não mora lá, o condomínio não reside lá. Ele trabalha lá. Agora, veja, o inverso, como é que seria? Então, os condôminos teriam que se mudar para poder fazer essa alteração de destinação. Eu acho que é mais fácil alterar de comercial para residencial do que o inverso, mesmo porque existe sempre uma carência maior, né, de imóveis residenciais. Como, aliás, eu acho que tinha uma pergunta, uma colocação que foi feita aí, acho que até por você mesmo, Mauro. Então, eu acho que isso é muito importante observar. E eu entendo que, até para arrematar o raciocínio, repetindo um pouquinho o que eu falei agora, alguns minutinhos, é o fato de que algumas profissões que se socorriam de escritórios pequenos, 30, 50 metros, passaram, em função da pandemia, das limitações que ela trouxe, a operar nas suas próprias residências, ou então até naqueles coworks, que chamam, né? Que são aqueles escritórios ali compartilhados. Então, eu acho que para essas pessoas seria interessante realmente que forem proprietárias, né, a conversão, no momento oportuno, a conversão, a transformação para o residencial. Legal, 12h37 agora, a gente prossegue por aqui, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, ao TV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Agora vamos entrar nos apartamentos, nas casas, vamos pensar aqui um pouquinho na decoração e conversar com a Esmeralda sobre o seguinte, porque, olha, a riqueza cultural e arquitetônica da cidade se reflete nos estilos e características dos interiores das residências. E um aspecto importante na decoração dos ambientes é o uso adequado das cores, afinal elas ajudam a criar atmosferas aconchegantes, definir estilos e expressar a personalidade dos moradores. Segundo especialistas, porém, a escolha das cores na decoração deve considerar as tendências, as paletas adequadas e sua adaptação à arquitetura. Não dá para escolher qualquer cor e sair pintando por aí, né? Não é isso, Esmeralda? Tudo tem um jeito de ser feito, né? Exatamente. São Paulo é uma cidade incrível, né? Eu adoro essa cidade por causa dessa diversidade cultural que ela tem, e por causa da arquitetura daqui ser muito diversa, né? O papel do arquiteto, na realidade, é captar, né, a identidade de cada cliente, refinar e reproduzir na arquitetura, no caso, nos interiores dos apartamentos. Na pandemia, ficou muito claro isso, né? Eu recebi, por exemplo, vários clientes que gostariam de readequar os seus lares, porque antigamente eles não ficavam tanto em casa, né? Não percebiam várias coisas, e aí começaram a perceber e transformar a casa em lar. Isso é muito importante de falar. E falando do design de interiores, da parte de interiores, a importância que se tem é muito além de beleza, né? É funcionalidade, é produtividade, é bem-estar. E a arquitetura, através das cores, consegue fazer isso, né? A importância do uso das cores, o que escolher, qual é a intenção, porque tem cores que a gente pode escolher para ambientes comerciais, que vai estimular mais a produtividade, outros vão deixar a pessoa mais estressada. Então, é muito importante a gente se atentar à escolha ideal para cada ocasião. Ao longo desses últimos anos, por conta da pandemia, até dentro do que você explicou, as pessoas trabalhando em casa, percebendo algumas necessidades que até então não tinham visto, os arquitetos eles foram mais chamados para fazer pequenas reformas para adequação dos espaços, ou mesmo para trabalhar a decoração, algo mais rápido e algo mais justamente dentro dessa necessidade de criar atmosfera ali para o trabalho. Duas coisas foram muito solicitadas, principalmente. Uma foi um espaço para home office, porque, né, a maioria das profissões teve como trabalhar de casa, né? Então, sei lá, como o doutor falou, psicólogo conseguiu trabalhar de casa, eu consegui trabalhar de casa, várias outras profissões. E outra coisa foi a integração de espaços. Onde se tinha cozinhas fechadas,
E as pessoas começaram a tomar mais gosto por ficar em casa, cozinhar. Aí pediram a integração de espaço entre cozinha, sala de estar, cozinha, sala de jantar, e tirar aquele aspecto fechado, né? Para ampliar um espaço mais acolhedor, onde todo mundo participa. Facilitar a comunicação, né? Essa integração de cozinha com sala, sala com varanda, a participação de todos, não é isso? A participação de todos. E pergunto, Mauro, eu queria fazer uma pergunta para a Esmeralda, se ela teve problemas, né? Porque eu falo que, como advogado, eu recebi esse tipo de problema. Quando, na fase da pandemia, quando ela era contratada para fazer um trabalho, que, aliás, eu acho que a arquitetura brasileira é fantástica, principalmente aqui em São Paulo, temos excelentes profissionais. Eu queria saber se ela encontrou dificuldades para adentrar os condomínios, para poder fazer as reformas, porque eu tive casos de síndicos que queriam proibir a entrada de terceiros no condomínio, até de familiares. Nós tivemos uma série de discussões, principalmente com relação a reformas internas dos apartamentos, que os condomínios queriam coibir com medo de propagar aí a doença. Sim, no início da pandemia, na realidade, existiu uma quebra de vários contratos que estavam previstos, e por causa disso, dessa não autorização, nos condomínios foram, né, quebrados e me pediram para adiar, deixar mais para frente. Mas aí, com o tempo, os próprios moradores começaram a pedir, porque eles precisavam readequar os espaços. Então, logo no início foi bem complicado, foi muito restrito, não teve como fazer nada, não teve como fazer obra. Depois foi se facilitando um pouco, por causa dessa necessidade deles mesmos. Agora, uma outra questão também que vocês enfrentaram, não é, Esmeralda? Porque uma reforma dentro de um condomínio, ela precisa ter todo um projeto, tem que ter a R, né, que é a autorização aí dos arquitetos, dos engenheiros, enfim, é um documento necessário junto com o projeto, que tem que ser entregue ao síndico, ele tem que estar ciente do que está acontecendo, e muita gente não sabia disso, muita gente achou que é só pegar a marreta, derrubar a parede, não é assim, se for assim, você derruba o prédio, né? Não pode, é tudo feito com muita responsabilidade, né? Dependendo do caso, precisa-se ter até uma RT do engenheiro, por exemplo. Eu estou com uma obra agora que eu precisei ter 3 tipos de RT, teve que ter a minha, teve que ter a RT do engenheiro, porque eu precisei derrubar paredes, então tem que ter muito cuidado com isso, porque isso é um assunto muito sério. Precisou-se ter RT para ar-condicionado, cada uma necessidade, um RT, por questão de responsabilidade técnica mesmo. E as pessoas, elas precisam se atentar a isso, porque não é coisa simples, mexer com obra, com reforma, com demolição, exige muita responsabilidade e é perigoso. Tem que contratar um profissional. Esmeralda, voltando a falar das cores, é muito difícil você captar a personalidade do teu contratante para definir exatamente o que ele gosta, as cores, enfim, para o trabalho, as cores para o descanso, as cores para a comunicação, é difícil isso? Não, depende muito de cada cliente. Mas o que eu tenho que fazer? Chato ou não? O que eu tento fazer? Eu tento convencer da necessidade, do que ele precisa, porque às vezes ele quer uma parede vermelha, mas ele não se atentou o que aquele vermelho vai trazer, né? Qual a sensação que vai trazer e qual lugar. Por exemplo, uma parede vermelha no quarto, né? É uma cor vibrante, e com isso vai trazer um pouco de estresse. Então, o indicado seria uma cor mais suave, uma base mais neutra. Então, eu tento fazer isso. Eu tento falar, olha, você vai usar, mas vai ter isso aqui. O que você acha? Você vai conseguir conviver com isso? Qual que é a cor da harmonia, da leveza? Olha, eu gosto muito de uma base neutra. Eu gosto do cinza, eu gosto do bege, uma base neutra, e eu faço destaque em imobiliários. Por exemplo, eu uso uma cor de parede cinza, um piso com um tom mais claro, mais bege, mas, em compensação, eu posso usar um sofá verde. Ou posso usar minha marcenaria da cozinha com um tom azul. Mas tem que ter muito cuidado com isso, com essa disposição das cores.
Você falou do vermelho, acho que esse aí que pediu o vermelho na parede deve ser jornalista, né? O vermelho é a cor da urgência, né? Do hard news. Deve ser jornalista pensando em notícia 24 horas, só pode ser. Brincadeira. Agora, para os espaços onde requer mais produtividade, daí você pode pensar em uma cor mais vibrante, ou em espaços onde, sei lá, restaurantes, que você não quer que o cliente fique muito tempo, você quer que ele coma e saia. Então, você usa uma cor mais vibrante, um amarelo, um vermelho, um laranja. Tudo é intencional, na realidade. Nada é por acaso. Muito bem, gente, 14 minutos para 1 da tarde agora, e a gente, dentro aí dessa coisa da pandemia, do que veio aí na esteira dela, vamos pegar um outro assunto aqui. A pandemia já arrefeceu, ainda bem, graças a Deus, e o que aconteceu também por conta dela, chegaram os mercadinhos nos condomínios residenciais. Eles surgiram, né, durante o período de isolamento social, vieram para ficar mesmo. Esses espaços também são conhecidos como mercado honesto, porque funcionam sem a presença de vendedores e com o pagamento da compra feito por meios eletrônicos na base da confiança das pessoas, do consumidor ali no mercadinho. Uma das principais empresas do setor, a Inova Machines, já tem mais de 190 dessas unidades, desses mercadinhos, e aposta numa ampla gama de produtos com frequente reposição, além de controles específicos para a venda de determinados produtos, como bebidas alcoólicas. Ô Jefferson, aquela história, né? Quando você tem um carro básico e você vai para um carro com vidro elétrico, trava elétrica, direção hidráulica, e você não quer mais voltar para o básico. Quando você tem ali a lojinha, o mercadinho dentro do seu condomínio, você também não quer mais que ela vá embora. Ela traz a conveniência. Com certeza. Hoje, quem tem, por exemplo, uma Inova, não quer mais voltar para trás também. Então, assim, existem essas lojas, existem as diferenças entre elas, e a Inova Machines, ela se especializou em fazer lojas cada vez maiores, com uma ampla variedade de produtos, para a gente realmente atender a necessidade do consumidor, e ele não precisa sair de casa. Eu acho que esse que era o principal, né? No começo lá da pandemia, enfim, a Inova já vem trabalhando com condomínios residenciais desde 2015. A gente tinha um outro modelo de negócio, aquelas máquinas de venda automática, né? Que era, no Brasil não colou muito bem, a gente vê em alguns lugares, tal, mas a gente já tinha uma linha grande de máquinas, e com a pandemia só veio acelerar, porque a gente já tinha os mercados instalados, e muitas propostas na rua, as pessoas pensando se colocariam ou não, enfim, os síndicos com um certo receio, né? E a pandemia só veio para acelerar. É um passo que eu acho que a gente não dá mais um passo para trás, né? Acho que as pessoas querem cada vez mais comodidade dentro de casa, como a gente diz, a um elevador de distância, né? Você aperta um botão e já está na loja, né? Então, realmente é um benefício que não volta para trás. Como você disse, lá atrás a gente, vidro elétrico, não volta, né? Um alarme no carro, como não tinha, hoje tem. Então, realmente, as lojas de condomínios, né? Essas lojas autônomas vieram para ficar. Agora, nos condomínios mais modernos, tal, você tem muitos espaços, às vezes, que não são utilizados e que cabem muito bem ali o mercadinho, né? Os moradores se reúnem, fazem uma assembleia, botam isso e tal. E nos condomínios mais antigos, como é que tem sido feita a adaptação para se encontrar o lugar para fazer o mercado? Eu vou te dizer que, assim, até nos próprios condomínios mais antigos, muitas vezes tem aquele espaço que quem é ali morador, ou às vezes até o síndico, não se atentou que era um espaço útil para a gente montar uma loja desse tipo. Então, mesmo as pessoas que estão em dúvida se tem ou não esse espaço no condomínio, acho que vale a pena o contato, né? Para que a gente visite e juntos a gente possa sugerir o melhor local para a instalação de uma loja desse tipo. Bom, em relação a esse autosserviço, o pagamento, enfim, como é que tem sido a mudança, a implementação de uma cultura da honestidade, né, nos condomínios? Porque tem gente, né, sempre preparada ali para a mão grande, assim. Tem fiscalização eletrônica, tem as câmeras, como é que é feito o trabalho de levar essa cultura da honestidade para dentro dos lugares? Claro. A gente, quando montou o projeto, como a gente estava habituado com as vending machines,
mesmo nas vending machines, a gente via aquela questão de chacoalhar a máquina, de tentar ver alguma solução ali na internet para se dar bem e pegar mais de um produto e tal. Jeitinho brasileiro. Mas a gente costuma dizer assim que a gente gosta de dar um voto de confiança mesmo. Eu acho que tem muito mais pessoas honestas do que desonestas, e a gente tem visto isso no dia a dia. Eu costumo dizer que dentro de um condomínio, 99,5% é honestíssimo, né? E aí sempre tem aquele um ou outro que quer ser mais esperto do que todo mundo, e a gente foi se adaptando, óbvio, para isso, né? Então, hoje, numa loja nossa, no mínimo, você vai encontrar 5 câmeras dispostas em locais diferentes, né? Para que a gente não tenha pontos cegos. A gente tem um monitoramento que é 24 horas. Inclusive, a gente criou um sistema de áudio bidirecional para que a gente possa falar com os usuários e eles com a gente. Então, hoje, esse sistema ele é muito mais utilizado para prevenção, para orientação dentro da loja, do que efetivamente para os problemas aí que a gente tem de segurança. A gente tem visto que isso diminuiu bastante, né? E aí é como eu disse, dentro de um condomínio são 2, 3 pessoas que a gente trata, né, da forma e com rigor da lei, né? Para que não aconteça mais, né? Sérgio Jafé. Ô, Mauro, desculpa invadir. E qual é o perfil de condomínios que tem utilizado esses chamados mercadinhos? É mais flats ou residenciais ou prédios comerciais? Qual seria o perfil? Olha, esses mercados eles se espalharam, na verdade, né? E depois da pandemia foi uma loucura. Então, assim, tem muitas empresas surgindo. Até sugiro que quem vai instalar pesquise sobre a empresa, entenda quem é que vai realmente te atender, mas eles estão em empresas, né, em condomínios corporativos, em academias, a gente tem modelo em academia, inclusive, e muito mais, no nosso caso, focado nos residenciais. Que tipo de residenciais? Condomínios clubes, até condomínios com menos apartamentos, né? A gente tem, inclusive, uma outra marca que a gente lançou recentemente para atender esses condomínios menores. Então, hoje, a possibilidade de ter um mercado dentro do condomínio, ela está espalhada realmente em diversos tipos aí de empreendimentos. Pessoal, 12h52, perguntas aqui da nossa audiência, uma para cada um, vamos a elas. Eu vou pedir brevidade aí para vocês nas respostas. Renata Oliveira está com a gente no YouTube. Irapuã, ela pergunta se os fundos imobiliários são um bom investimento. Veja, os fundos imobiliários são ótimos investimentos. Agora, a gente não pode colocar fundo imobiliário em uma vala comum. Vou explicar o que eu estou querendo falar. Existem fundos imobiliários de renda fixa, tá? Que são aqueles fundos que compram galpões, shopping centers, lajes corporativas, que esses galpões, que esses imóveis eles geram receita de locação, e o que é pago para o cotista é o dividendo oriundo dessa receita de locação. Esse é um tipo de fundo de investimento imobiliário. Existe outro tipo de fundo de investimento imobiliário, que são os fundos de tijolos. São fundos que são feitos para construção e venda de determinado tipo de empreendimento, seja hoteleiro, seja residencial, comercial, seja qual for. E, por fim, você tem os fundos imobiliários de crédito. São aqueles fundos que compram os CRIs, que financiam as construtoras, que compram as carteiras de recebíveis dos seus mutuários. Então, quando você vai observar, tudo isso está numa vala comum, é fundo imobiliário. Então, o investidor do fundo imobiliário ele tem que saber que tipo de ativo aquele gestor está adquirindo. Ele tem que conhecer um pouco daquele gestor, saber o histórico desse gestor, para ele não estar entrando em nenhum tipo de aventura, vamos chamar assim, que muitos entram só olhando qual é o retorno. Se o fundo está pagando um retorno muito alto, obviamente, a matemática é uma só, ele está tomando um risco mais alto, né? Então, se ele paga um pouco menos, então é muito importante entender qual é a política de investimento do fundo, que tipo de ativo existe dentro desse fundo. Mas esse é um mercado que está só começando. A gente observa grandes economias, basicamente a construção civil, ela é financiada pelos fundos, as grandes obras são financiadas pelos fundos, e a gente ainda está engateando. A lei de alienação fiduciária, que começou, o Sérgio aqui me corrige, mas em 2004, né? Isso impulsionou bastante esse mercado de CRIs, né? A lei, de fato, ela se efetivou.
você consegue reaver o imóvel de volta em caso de inadimplência. Tudo isso ajuda a segurança jurídica e o crescimento desses fundos imobiliários. Esmeralda, a pergunta aqui para você vem do Jaime, ele mora no Jardim Bonfilholi, na zona oeste aqui da capital. Jaime, obrigado pela participação sempre aqui com a gente. Ele diz o seguinte, ele está lembrando aqui que o Brasil é um país tropical, e ele pergunta, né, por conta disso, né, por que a arquitetura brasileira planeja tantos grandes edifícios envidraçados? Olha, geralmente o envidraçamento é por causa do paisagismo. As pessoas querem uma casa, mas não querem se sentir presa, sabe? Na realidade, esse é o sentido. É de você conseguir ver, de você conseguir visualizar a sua rua, de você conseguir visualizar... muita gente tem paisagens lindas em frente aos seus apartamentos. E, na realidade, é essa sensação de você se sentir mais livre, mais conseguir visualizar. É por causa disso. Eu tenho impressão, não sei se é isso, vou até chutar aqui, pode ser que seja isso, né, Jaime? Acho que ele deve estar falando, talvez, desses prédios corporativos que a gente vê muito aí na região da Zona Sul, no Brooklyn, no Morumbi, aqueles prédios super novos, torres moderníssimas, envidraçado, com tudo espelhado, você não vê nada de fora para dentro, mas e que isso, talvez, aqui pela observação do Jaime, não seja muito coerente com o país tropical. Então, mas na realidade... várias empresas que fabricam esses vidros, eles já têm tratamento. Então, por isso que se usa. Mesmo sendo tropical, esses vidros já têm um tipo de adequação para isso. Então, por isso que eles são utilizados. Sim. A pergunta aqui vai para o Jefferson. Jefferson, a Juliana Rocha quer saber, ela está no Instagram. Na verdade, você já respondeu essa pergunta. Como é que a Inova Machine lida com os roubos, com os furtos, né? Que costuma ser o principal problema dos mercados de condomínio. Bom, você já respondeu essa pergunta, então deixa eu encaixar uma outra pergunta aqui. Como é que é o controle de bebida alcoólica? Eu ia falar exatamente sobre isso, puxar o gancho. E comprar uma bebida alcoólica, porque é proibido, enfim. Então, vocês são responsáveis por isso. Como é que funciona? Exato. Bom, no caso da Inova, e eu posso dizer isso a nível Brasil, nós somos os únicos que realmente realizamos o controle da forma adequada como tem que ser e como é prevista em lei. O que diz a lei? Que exige-se documentação para a compra de bebida alcoólica. Então, você tem que olhar o documento. No nosso caso, a gente desenvolveu um processo em que a pessoa se cadastra, manda essa documentação, inclusive uma selfie segurando esse documento, para que a gente comprove que realmente é o maior de idade que está se cadastrando ali, tem acesso às bebidas. Por que isso é muito importante? Porque pode ocorrer algum problema, vamos para a parte pior, né? Imagina os adolescentes ali, o pai foi viajar, compraram a bebida no mercado sem controle nenhum, vão para casa e cai alguém lá de cima e tem uma tragédia. De quem que é a responsabilidade? Aí, nesse momento, a gente tem o síndico, tem condomínio, tem uma série de coisas envolvidas e a empresa, muitas vezes, não tem nem o suporte necessário para suportar ali, para ajudar o condomínio, né? Então, no nosso caso, é via controle de documentação. Tá? Legal, explicado. Sérgio Jafé, o Marcelo Lopes está no Facebook, bem rapidinho, que a gente está apertado no tempo aqui. A prática do Airbnb num apartamento precisa ser aprovada em assembleia condominial? Precisa, e eu entendo que com 2/3, na minha opinião, dos condôminos não presentes na Assembleia, mas componentes integrantes do condomínio. É um assunto muito sério que trata, inclusive, de mobilidade e fluxo contínuo de pessoas em curtíssimos espaços de tempo. Então, envolve segurança, envolve portaria, envolve áreas comuns, então precisa ser votado por 2/3 dos condôminos proprietários integrantes do condomínio. Jafé, em 10 segundinhos só, a questão do mercadinho, né, no condomínio é bastante legal também, porque uma parte da renda ali, né, das vendas, isso entra também para o condomínio e ajuda nas contas, né?
Eu realmente nunca me deparei também com isso. Eu já me deparei em flat, eu já vi isso em flat. Achei muito interessante, muito oportuno. Eu não sei se, por exemplo, o espaço que é locado para isso reverte para o condomínio ou se o condomínio tem participação nas vendas. Isso eu realmente não sei. Quem pode responder justamente... Rapidamente, aqui no nosso caso, o condomínio ele tem um percentual das vendas brutas, tá? Não é pela locação do espaço, é pela... Não, até porque normalmente o condomínio não pode locar, então é um espaço que eles cedem para a gente montar e um percentual dessas vendas é revertido para o condomínio. Aliás, é um percentual bom que pode ser utilizado em obras, em manutenção de jardim, do contrato, enfim. Sempre sobra um bom... Poder locar até pode locar, né? Você pode estabelecer um espaço para locação, isso também é aprovado numa assembleia, né? E poderia locar. Normalmente a gente faz um contrato de cessão de espaço mesmo, né? E aí 6% das vendas é revertido para o condomínio. Vamos encerrar essa edição do programa Gente que Fala, 1h em ponto, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a presença de vocês todos nessa nossa edição, em nome de toda a nossa equipe, o agradecimento. Sérgio Jafé, especialista em direito imobiliário, advogado, autor do livro Ser Síndico Não é Padecer no Condomínio, Esmeralda Alves, arquiteta, Jefferson Reis, profissional de TI, cofundador e CEO da Inova Machines, Irapuan Dantas, coordenador da Comissão de Funding e Investimentos Imobiliários da Adit Brasil e curador da Adit Invest 2023, e o Fábio Tadeu Araújo, CEO da Brain Inteligência Estratégica. Eu não tenho tempo aqui para a leitura da nossa ficha técnica, porque já estamos aqui esgotados, apenas um agradecimento a você que nos acompanhou até aqui. O Lucas Neto está chegando agora com o programa Melhor para Melhor Idade, para fazer companhia para você nesse início de tarde, para toda a audiência. Um abraço para você, Lucas, bom programa, um abraço para a audiência. A gente volta amanhã pela 365, pela UTV e pelas redes sociais. Tchau, tchau.